Na segunda parte da aula, nós vamos estudar funções inversas. Com este intuito, eu vou começar definindo o que é uma função injetora. Uma função f é injetora se para quaisquer x1 e x2 pertencentes ao domínio de f, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Ou, equivalentemente, a negação deste implica a negação deste. A negação de diferente é igual. Então, isto é equivalente a f de x1 igual a f de x2 implicar x1 igual a x2. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, f de 1 igual a 5, f de 2 igual a 5, f de 3 igual a 6 e f de 4 igual a 7. Observem que esta função não é injetora, pois, apesar do 1 ser diferente de 2, o f de 1 é igual ao f de 2. Os dois são iguais a 5. Já no segundo exemplo, considerem a função g tal que g de 6 igual a 9, g de 7 igual a 12 e g de 8 igual a 10. Observem que esta função é injetora, pois ela nunca assume o mesmo valor mais de uma vez, ou seja, nunca chegam duas flechas em um mesmo número. Existe um método geométrico para determinar se uma função é injetora, o teste da reta horizontal, que afirma que uma função é injetora se nenhuma reta horizontal intersecta o seu gráfico em mais de um ponto. Se vocês esboçarem o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, o qual é uma parábola, vocês vão perceber que existem retas horizontais que cortam este gráfico em mais de um ponto. Portanto, é possível concluir que a função f de x igual a x ao quadrado não é injetora. Algebricamente, nós temos que 1 é diferente de menos 1, mas o f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1, e o f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, 1 é diferente de menos 1, mas f de 1 é igual a f de menos 1. E assim, também é possível concluir que f não é injetor. Tomem cuidado. Supondo f de x1 igual a f de x2, nós temos que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Extraindo raiz quadrada de ambos os membros da equação, nós temos que módulo de x1 é igual a módulo de x2. E não é possível concluir, de modo geral, que x1 é igual a x2. Agora, considerando a função g de x igual a x ao cubo, dados x1 e x2 pertencentes ao domínio de g, tais que g de x1 é igual a g de x2, nós temos que x1 ao cubo é igual a x2 ao cubo. Assim, extraindo raiz cúbica de ambos os membros da equação, nós obtemos que raiz cúbica de x1 ao cubo é igual a raiz cúbica de x2 ao cubo. E é possível concluir que x1 é igual a x2. Portanto, a função g dada por g de x igual a x ao cubo é uma função injetora. Se f é uma função injetora com domínio A e imagem B, então a sua função inversa, que nós vamos denotar por f elevado a menos 1, tem domínio B e imagem A. E é definida do seguinte modo: f é menos 1 de y igual a x, c e somente c, y é igual a f de x. Ou seja, f é menos 1 de y igual a x implica y igual a f de x, e y igual a f de x implica f é menos 1 de y igual a x. Observem que o domínio da função f é igual à imagem da sua função inversa, e a imagem da função f é igual ao domínio da sua função inversa.
Além disso, se y igual a f de x, substituindo y nesta igualdade, nós temos que f a menos 1 do f de x é igual a x para todo x pertencente a A. E se f a menos 1 de y é igual a x, substituindo x nesta igualdade, nós temos que y é igual a f do f a menos 1 de y para todo y pertencente a B. Voltando ao nosso segundo exemplo, nós sabíamos que g era uma função injetora, cujo domínio é formado pelos elementos 6, 7 e 8, e a imagem é formada pelos elementos 9, 10 e 12. O g de 6, nesse caso, é 9. Então, g a menos 1 de 9 é igual a 6. G aplica 7 em 12. A sua função inversa aplica 12 em 7. E g aplica 8 em 10. A sua função inversa, g a menos 1, aplica 10 em 8. Agora, nós vamos ver alguns passos que nós podemos seguir para tentar encontrar a função inversa de uma função injetora f. O primeiro, escreva y igual a f de x. O segundo, isole x nesta equação, escrevendo em termos de y, se isso for possível. E o terceiro, apesar de não ser necessário, se vocês quiserem escrever f a menos 1 como uma função de x, basta trocar x por y. A equação resultante vai ser y igual a f a menos 1 de x. Vejamos um exemplo. Considerem a função f dada por f de x igual a x ao cubo mais 2. Como f é uma função polinomial, nós já sabemos que o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais. Sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio de f. Observem que se f de x1 igual a f de x2, pela definição de f, nós temos que x1 ao cubo mais 2 é igual a x2 ao cubo mais 2. Cancelando 2 do primeiro membro com 2 do segundo membro, nós obtemos que x1 ao cubo é igual a x2 ao cubo. Extraindo a raiz cúbica de ambos os membros desta igualdade, nós temos que raiz cúbica de x1 ao cubo é igual a raiz cúbica de x2 ao cubo, de onde é possível concluir que x1 é igual a x2. Portanto, a função f, dada por f de x igual a x ao cubo mais 2, é uma função injetora. Para encerrar a aula, eu vou fazer um comentário sobre a relação que existe entre o gráfico de uma função injetora f e o gráfico da sua função inversa f a menos 1. Nós sabemos que f de a igual a b, c e somente c, f a menos 1 de b igual a A. Portanto, o ponto AB está no gráfico de f, c e somente c, o ponto BA está no gráfico de f a menos 1. Se nós considerarmos um ponto AB e nós refletirmos este ponto na reta y igual a x, nós vamos obter o ponto BA. De modo similar, considerando o ponto BA, e refletindo este ponto na reta y igual a x, nós obtemos o ponto AB. Portanto, o gráfico de f a menos 1 pode ser obtido refletindo-se o gráfico de f em torno da reta y igual a x. Se f de x é igual a a elevado a x tal que a é maior do que 1, então f a menos 1 de x é igual a log de x na base a tal que a é maior do que 1. Assim, para obter o gráfico da função g de x igual a log de x na base a tal que a é maior do que 1, basta refletir o gráfico da função f de x igual a a elevado a x tal que a é maior do que 1 na reta y igual a x. Como nós sabemos que o gráfico da função f de x igual a a elevado a x tal que a é maior do que 1 tem este aspecto,
o gráfico da função g de x igual a log de x na base a, tal que a é maior do que 1, vai ter este aspecto.